Bom dia a todos. Também queria agradecer a todos que aceitaram o nosso convite para esse debate. Esse debate, nós estamos indo para o 5º Simpósio do Brasil Soberano. Hoje, o tema em discussão é o setor elétrico brasileiro, que, infelizmente, está sendo entregue para o capital privado e, em especial, para o capital privado, aliás, nem sempre privado, estrangeiro. O setor elétrico brasileiro hoje, nesse momento, ele atravessa o maior desafio histórico que ele já teve. Por quê? Porque a base hidráulica sobre a qual nós construímos todo o nosso setor elétrico, que nós construímos todo esse edifício elétrico, essa base hoje, ela se esgotou. Nós não temos condições de seguir nessa trajetória. Porque a nossa base foi construída, potencial hidráulico, para explorar esse potencial hidráulico, construir hidrelétricas com os reservatórios, e os reservatórios são a chave do setor elétrico brasileiro, no passado, no presente e vão ser no futuro. O que acontece hoje é que nós não temos condições de seguir nessa trajetória da construção dos reservatórios. A partir do momento que a gente tem restrições, que são restrições ambientais, políticas, sociais, que nós podemos discutir, mas estão dadas hoje, colocadas hoje, o Brasil se sente, ou ele tem uma situação no qual ele tem que mudar. Ele tem que sair dessa base e buscar uma outra base. Para qualquer setor elétrico no mundo, isso é extremamente complexo e difícil. É muito difícil. É sair da base, tudo que nós fizemos, a construção das grandes barragens, a maneira como nós montamos as empresas, como é que nós desenvolvemos nossos modelos, o preço de liquidação da diferença, o que você quiser, tudo foi feito para explorar aquele potencial hidráulico. E agora a gente tem que sair. A saída é difícil. E nós também, é bom chamar a atenção do seguinte, nós não estamos saindo porque nós descobrimos uma coisa melhor. Nós estamos saindo porque você teve uma interdição, de fato, daquela base que a gente utilizava. Você não está saindo para uma casa melhor, certo? Porque você foi colocado para fora da casa que você morava. Isso dá uma natureza do desafio completamente diferente. Em termos tradicionais, nós não temos nada para colocar no lugar. Nós não temos gás para dar com pau, como é o caso dos americanos. Não temos, eles têm. Nós não temos. Nós também não temos carvão, que nem os chineses. Você pode discutir, etc., mas é o que eles têm, que eles usam. Nós não temos nem aquele modelo europeu que você pode recorrer ao vizinho do lado, que tem nuclear, que tem alguma coisa, modelo alemão. Nós não temos. Nós vamos ter que resolver pelas nossas próprias patas. Então, isso é um maior desafio. O que nós temos? Nós temos solar e eólica. Quando nós colocamos isso no jogo, aí você coloca o setor elétrico no mundo. Bom, então vamos ver o setor elétrico no mundo. O setor elétrico no mundo hoje, ele enfrenta o maior desafio da história dele. Sair dos combustíveis fósseis, em função de mudança climática, aquecimento global, é o maior desafio. Muda completamente o setor. Hoje, a gente não sabe como vai ser a base técnica do novo setor, a gente não sabe como é que a gente organiza a cadeia produtiva, a gente não sabe como é que vão ser as empresas, o modelo de negócio, como se regulamenta, como se define políticas públicas. A incerteza é enorme, gigantesca. Nós não precisamos de uma grande empresa nacional de eletricidade nesse sentido, do campeão nacional. Isso é uma bobagem, uma bobagem. A gente não está falando sobre vender minério. Não sou a Vale. Eu não vou vender avião que nem a Embraer. Também não vou vender cerveja para belga como a Ambev. O meu compromisso é com a segurança energética do país.
O EDF, nos anos 90, é o grande player internacional. A Enron não vou citar, porque a Enron é um desastre, com direito a filme, o que você quiser. Estou falando da Ion alemã. A Ion alemã, que não é uma empresa financeira, entre aspas, como era a Enron. É uma empresa de eletricidade, alemã, séria, pesada. A Ion, depois de ser o grande player europeu, hoje luta pela sobrevivência. Luta para sobreviver à transição energética alemã e europeia. Uma luta extremamente dura, difícil, porque cheia de desafios. Que empresa é você? Então, essa ideia da grande empresa, isso é uma bobagem. As pessoas falam isso na maior cara deslavada. O que você precisa de uma empresa estratégica. Ponto. Então, em função disso, para começar e terminar a minha parte, eu diria o seguinte. O que está acontecendo no setor elétrico no mundo? O que está acontecendo no setor elétrico brasileiro? A agenda do setor elétrico brasileiro e a agenda do setor elétrico no mundo não tem nada a ver com essas propostas que estão sendo colocadas na mesa. Essas propostas não nascem do setor elétrico, não nascem da discussão do setor elétrico, é uma outra festa, é um outro pessoal, mas não tem nada a ver com o que seria uma agenda que o país precisa, extremamente difícil. Então, a única coisa para terminar é que eu olho isso como um exercício de uma enorme responsabilidade, e muitas vezes chegando às raias da completa idiotice. Então, hoje, discutir o setor elétrico, Feijó há de concordar comigo, extremamente difícil. Para ser justo com os neoliberais dos anos 90, o debate era um pouco melhor. Era um pouco melhor. Hoje é difícil, muito difícil. Todos nós sabemos que o nosso setor elétrico está mergulhado numa crise que não é de hoje. E essa crise se mostra, basicamente, eu costumo salientar, em vários fatores, como seja, tarifas cada vez mais altas, realmente inadequadas para as condições do Brasil, sob todos os aspectos. Qualidade do serviço que deixa muito a desejar. Não é? São famosos aí os apagões, apaguinhos e outros efeitos, etc. Né? Permanente ameaça de racionamento. Efetivamente, lembramos-nos do racionamento de 9 meses, de 20% da carga, né, que sacrificou muito o país, né, efetivamente. E de lá para cá, várias vezes, várias oportunidades se esteve naquela possibilidade de racionamento. Mais precisamente, há cerca de 2 ou 3 anos, nós não entramos em racionamento efetivamente, simplesmente porque a economia estagnou. Né? Se a economia tivesse avançado como vinha avançando, fatalmente nós já teríamos tido racionamento. Vou citar um número simplesmente para vocês lembrarem. Nós sabemos que o consumo de energia elétrica brasileira, tanto no termo de energia como de ponta, né, no megawatt, todo ano crescia. Eu tenho mais de 50 anos nisso e nunca vi um ano que não crescesse significativamente. Pois, se vocês se deram o trabalho de ir ao site do ONS e ver qual foi o último dia em que aconteceu a demanda máxima do Sistema Interligado Nacional, vão verificar que foi no dia 5 de fevereiro de 2014. 15, 16, 17 e 18 é já, ou seja, há 4 anos que a demanda máxima do Sistema Interligado não aumenta. Isso dá uma ideia de que, se ele tivesse aumentado, né, se a indústria, por exemplo, não tivesse no buraco que está a indústria brasileira, nós já teremos tido fatalmente o racionamento tal como tivemos em 2001. Aí, bom, você tem mais ainda, dentro dessa crise, que eu considero a
precarização das condições de trabalho dos eletricitários, que foi uma constante nos últimos 10, 20 anos. E isso, diga-se de passagem, não afeta só os eletricitários, porque a qualidade do serviço, a queda da qualidade do serviço, em parte, decorre disso. O aumento do roubo de energia decorre disso. Por quê? Porque as empresas, ao eliminarem os postos de trabalho sérios e tal, e passarem à terceirização, elas, inclusive, viabilizam falta de treinamento, etc., etc., elas viabilizam não só a queda da qualidade do serviço diretamente, como o descompromisso que o terceirizado tem com a empresa, ele mesmo, muitas vezes, induz, oferece ao consumidor a forma de roubar a energia, de fazer um gato. E você tem perdas que repercutem no nosso bolso, porque quem paga a conta acaba pagando aquilo que foi roubado, porque a ANEEL aceita, né, de pagar altas perdas comerciais, não perdas técnicas. Então, é o outro item que demonstra a nossa crise no setor elétrico. E, finalmente, ainda eu vou citar ela, que agora apareceu essa inadimplência generalizada dentro do mercado, né, com a consequente judicialização, são bilhões de reais que estão em jogo. Então, isso demonstra que o setor não está arrumado, está em crise. E, inclusive, salientando aí, um setor que está numa situação dessa não está preparado para o desafio que Ronaldo muito bem salientou. Nós precisaríamos, seriamente, arrumar a casa desse jeito. Então, essa crise sempre existiu, não. Ela começou aí após 95, após a interferência de Fernando Henrique Cardoso, o seu grupo, estabelecendo uma mudança do modelo do setor elétrico, porque era preciso ele mudar o modelo de serviço público para mercado, para poder atrair os compradores. E isso é muito importante, porque no modelo de serviço público, como nós já citamos, o interesse prevalecente é o interesse da sociedade, é o interesse do consumidor, é o interesse público. No modelo de mercado, isso desaparece, o interesse é da empresa concessionária, que tem lá seus direitos e tal. E isso você pode vir a notar o seguinte, eu vou citar, vale a pena, vocês me derem mais um minutinho se for necessário, porque vale a pena, porque é fato. Repare, foi decretado o racionamento em 2001, 2002. Nós não pudemos consumir energia, quem passasse da cota era cortado, aquele negócio, pagava um valor mais alto. Mas quando terminou o negócio, o que é que aconteceu com as distribuidoras privatizadas? Não, eu quero meu dinheiro. Eu não vendi esses 20% de energia porque foi o governo que disse que não podia. Mas o meu orçamento era vender tantos mil megawatt-hora, só vendi 80% disso, arrecadei 20% menos. Eu quero. Estabeleceu-se a questão, e quem não se lembra aqui, eu vou relembrar. Nós pagamos isso. Sem ter consumido, nós pagamos um adicional tarifário a partir disso, certo? Durante 5 anos e pouco. Esse adicional tarifário foi feito assim, não porque elas receberam logo. O BNDES, como sob a forma de empréstimo, entregou o dinheiro, os tais 20%, que eles não venderam de energia para eles, e enquanto nós tivemos que ficar pagando um pedacinho aqui, com juro, claro, correção monetária, tudo, até esgotar. Foram 5 anos e pouco, essa conta chegou a 7 bilhões e tanto de reais no conjunto brasileiro. Segundo, eu recebi o pedido para fazer uma explanação sobre a experiência da China nessa área de energia elétrica. Vou tentar fazer resumidamente, né? Embora seja difícil.
primeiro lugar, algumas peculiaridades chinesas que a gente nunca deve deixar de levar em conta. Primeiro, a área deles é um pouco superior à brasileira, são 9,1 milhões de quilômetros quadrados. Segundo, a população é 7 vezes a brasileira, são quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Tá? Para não falar da história de civilizatória de 5.000 anos, aí já é demais. Segundo, a topografia também em certo sentido, muito parecida com a nossa, mas de sentido contrário, porque eles têm 2 grandes desertos, o deserto de Gobi, que é arenoso, o deserto de Tamatacã, que é de pedras, né? Depois, a topografia dele tem 35% de montanhas acima de 4.000 metros. Na verdade, a gente só fala do mais alto, né, o Everest, mas, na verdade, são 7 picos acima de 8.000 metros. Tá? Segundo, eles têm 34% da área, é um platô central de 2.000 a 4.000 metros de altitude. A planície costeira somente são 12% do território e 18% apenas de bacias hidrológicas. O sistema de chuvas deles também é muito irregular. No centro e no oeste do país, que é a maior parte do território, é seco, e somente é chuvoso no litoral e na região sul, mais para perto do Equador. É bom levar também, eles têm algumas premissas históricas interessantes relacionadas com isso. Primeiro, as fontes energéticas deles no passado eram principalmente o carvão. Eles ainda hoje têm quase 900 bilhões de toneladas de reserva de carvão. Tá? E as outras partes não eram muito utilizadas, só recentemente é que passaram a ser utilizadas. Hoje, as fontes energéticas dele, além do carvão, é a hídrica. A hídrica, eles têm 676 gigawatts de potencial, mas somente aproveitáveis 378 gigawatts. Gás natural, óleo cru, nuclear. Marés, eles estão começando a utilização das marés, energia solar, eólica e renovável. Então, hoje, eles já têm uma gama considerável de fontes energéticas. Então, a primeira coisa na experimentação foi dar autonomia às empresas estatais de energia. Tá? Depois, eles ficaram abertos a diversos tipos de investimento. Eles chamaram esse período de abertura e reforma. Né? Depois, a transmissão e distribuição continuou sob controle do Estado, mas a geração passou a ser diversificada, tanto com estatais como com empresas privadas. Então, eles fizeram esse jogo. O crescimento nesse período foi de 187 gigawatts, que eles já tinham, a 270 gigawatts. Outra fase vai de 98 em diante, até 2002, que eles chamam de fase da State Power Company. Era uma empresa, tipo a Eletrobras, centralizava todos dissolveram o Ministério de Energia Elétrica, criaram, portanto, a State Power, e transferiram as atribuições administrativas e regulatórias daquele ministério para outros órgãos do Estado, ficando com a State Power só o problema de construção da geração, distribuição de energia. Eles conseguiram, nesse período, elevar a geração a 319 gigawatts, mas o crescimento continua abaixo do crescimento econômico. Também a China entrou num processo de crescimento de 10, 11, 12, foi o período de crescimento ultra rápido. Então, o que levou a 2003 a 2005, mais mudanças no processo. Então, eles substituíram o planejamento centralizado pelo jogo de mercado. Fizeram o contrário do que você está falando. Aparentemente, na China precisa sempre levar em conta o que é aparente, o que é real, qual é o jogo que acontece. Né?
criaram a Comissão Estatal de Regulação da Eletricidade, um tipo de ANE, né? Desmembraram a State Power em 5 empresas estatais geradoras, a Ruanem, a Datan, a Ruadian, a Guadian e a Power Investment. Então, por quê? Eles partem do princípio que o jogo do mercado tem que comportar o jogo do mercado entre as estatais também, para evitar a burocratização, para que eles tenham um processo de geração, de aumento da produtividade e assim por diante. Então, eles aproveitam o Estado também nas estatais. As estatais, a China, desse período para cá, jamais teria uma Petrobras, por exemplo, ou uma Eletrobras, centralizando tudo. Não. Tem várias grandes empresas estatais que disputam também com as privadas. A rede de transmissão e de fornecimento de energia foi desmembrada também em 2 estatais, a State Grid na área norte e a Southern Grid na área sul. E aumentaram a presença de empresas estatais, privadas e mistas nas províncias e municípios, que é algo também comum na China, você encontrar empresas mistas, estatais privadas. As estatais investem nas empresas privadas no sentido de orientar o trabalho delas e ter, digamos assim, um tapetinho ou um fio para puxar mais adiante, quando for necessário, se for necessário estatizar com jeito. E iniciaram, então, o processo de alteração da matriz energética. Primeiro, reduzindo em 3,9% a geração de carvão, aumentando em 30% a produção de geração nuclear, 13% a geração a gás e 8% a geração hídrica. E criaram um escritório de energia no Conselho de Ministros, para unificar toda a política energética chinesa. A China, o processo estatal deles é mais complicado um pouco do que o nosso. Na verdade, eles são um Estado parlamentarista. Você tem o poder supremo, não é tríplice, é uno, da Assembleia Nacional Popular. Essa é que tem o poder supremo, e nos estados são as assembleias provinciais, ou nas províncias provinciais, nos municípios também, ou as assembleias municipais, os conselhos e assim por diante. A Assembleia Nacional Popular elege um primeiro-ministro e elege um conselho de Estado, com vários ministros. Então, e tem junto a esse conselho diferentes órgãos importantes, como órgãos estatais, etc., fazem parte, são órgãos do Conselho de Ministros. Então, nesse Conselho de Ministros, eles botaram um escritório de energia, um conselho de energia, para ter uma política energética mais unificada. O que permitiu, entre 2006 e 2010, o crescimento do consumo foi de 7% ao ano, o crescimento da geração foi em 270 gigawatts, e a capacidade instalada em 2010 chegou a 700 gigawatts. Quanto está a nossa aqui? Está a 300 já? Para vocês terem uma ideia do giga, né? É giga mesmo. E ampliaram em muito o uso de energias renováveis, principalmente nas áreas remotas. Solar, eólica, biomassa e pequenas hidrelétricas, no sentido de atender pelo menos 30 milhões de pessoas. Tá? Deixa eu organizar aqui, que eles conseguiram alcançar, em 2010, a meta de atender 98% da população com fornecimento de energia. O consumo per capita passou a ser 1.400 kWh. Eles fizeram, então, e continuam fazendo um esforço grande para aumentar a eficiência energética, e estabeleceram uma lei de proteção ambiental e de uso da energia renovável.
incluindo eólica, solar e marés, e biocombustíveis, passando de 3% a 10% da matriz energia renovável. Tá? Eles botaram aqui a perspectiva de integração nacional das redes, mas eles até hoje não conseguiram. Na verdade, eles têm duas grandes redes, a norte e a sul, não estavam interligadas até pouco tempo. Elevaram a participação hidrológica para 20%. E, na parte do carvão, eles passaram a reformar todas as usinas térmicas deles no sentido do uso do carvão líquido dessulfurizado, no sentido de criar uma energia mais limpa. Né? E nós aqui estávamos construindo Angra 3, né? Lá enquanto nós estávamos construindo Angra 3, lá eles estavam com 30 novas usinas, passando de 16 gigawatts para 30 gigawatts de produção de energia nuclear. Intensificaram também o desenvolvimento do gás natural, mas com a meta de não ficar subordinado ao uso desse tipo de energia. Eles também fabricam todos os equipamentos necessários, tem toda a cadeia produtiva de produção de equipamentos necessários para a construção de hidrelétricas, de outros equipamentos elétricos e assim por diante. Né? Com fabricantes nacionais e estrangeiros. Aí convém, para finalizar, o sistema que os chineses chamam de ciclo de aquisição de competências. Né? Primeiro, eles atraem investimentos produtivos. Todos os investimentos estrangeiros, né, captados pelos chineses estão voltados para o processo produtivo. Segundo, isso é feito com a obrigação de transferência de tecnologias. Nenhuma joint venture, nenhuma empresa estrangeira que vá para a China, seja de onde seja, vai sem levar alguma tecnologia velha ou alta tecnologia. Em geral, com joint ventures com estatais, principalmente com estatais. Né? Depois, eles fazem um processo de aperfeiçoamento da produção doméstica e aumento da capacidade produtiva das empresas domésticas, das empresas chinesas. Entram num processo de substituição das importações, portanto, paulatinamente eles vão, principalmente na área de equipamentos, tecnologias e tudo mais, consolidam o seu mercado e entram na guerra de preços internacionais, né? E passam a exportar para outros mercados. Essa, digamos assim, é a síntese de como é que os chineses passaram de um país subdesenvolvido, atrasado, para hoje estar na segunda economia mundial, com possibilidade, segundo eles, nos próximos 10 a 15 anos, passar aos Estados Unidos. Então, passar a ser a primeira economia mundial. A maioria das pessoas acha que tem que privatizar porque privatizar é melhor. Agora, o que é melhor? Ninguém define direito o que é melhor. É o quê? É a empresa dar maiores rendimentos? É a população ser melhor atendida? Vamos supor que sejam as duas coisas, tá certo? Bom, aí eles acham que a privatização vai resolver isso. Mas se você olhar estatisticamente no mundo, você vai encontrar empresas americanas que são privatizadas e que têm excelentes resultados, e vai encontrar empresas francesas, chinesas, que não são estatais e que dão excelentes resultados. Então, eles estão sugerindo que existe uma relação ou uma correlação entre ser privado ou público e ter um resultado bom ou mau. Na realidade, estatisticamente, essa relação ou correlação não existe. Relação é uma coisa que é provada. Correlação é quando tem um montão de outros fatores que, às vezes, a gente nem consegue identificar, mas a gente sabe que um deles existe uma correlação. Então, nós não conseguimos, ninguém consegue
mostrar que é melhor privatizar. Não existe isso. Entendeu? Estatisticamente, pode tentar da maneira que for e vai ver que não consegue obter uma correlação. Bom, aí, inclusive, não consegue por uma falta de base factual. Não tem dados que conseguem apoiar isso. Aí, na tentativa de dar algum suporte de dados, outro dia eu vi na internet uma apresentação e algumas pessoas replicando, achando que aquilo era o máximo, de uma pessoa que se identificava como professor e que dizia o seguinte: não, na época da comunicação, quando foi privatizada a comunicação, o serviço de comunicação era uma porcaria porque ninguém conseguia ter telefone. E hoje em dia todo mundo tem, é maravilhoso. Eu não sei o que ele chama de maravilhoso, eu não sei qual é a operadora dele, mas, de modo geral, todo mundo reclama das operadoras. Mas, de qualquer maneira, supondo que isso seja verdade. Aí ele diz, e por isso, no caso do vídeo, ele fala, nós temos que privatizar a Petrobras, pelo mesmo motivo, porque vai ficar melhor. Aí o coitado do professor, ele está entrando em 3 falácias básicas. A primeira é de comparar banana com maçã. Entendeu? O resultado, o que você precisa fazer para ter bons resultados numa plantação de banana é diferente do que você precisa para ter bom resultado numa plantação de maçã. Entendeu? Então, comunicação é uma coisa, petróleo é outra e eletricidade é outra. Muito bem. Aí ele entra na segunda falácia, é não analisar todos os fatores. Na realidade, ele disse que teve um resultado melhor, mas ele não consegue analisar que, na comunicação, houve uma tremenda quebra tecnológica, uma tremenda descontinuidade, ou seja, uma melhoria tecnológica, que foi a injeção do celular, a injeção da internet através do celular, que dá hoje a gente a impressão de que é muito melhor do que era no passado. Claro que é, mas porque a tecnologia entrou no meio, não necessariamente porque a privatização foi feita. Entendeu? Ele também não analisa a que custo isso foi feito, quanto é que se gasta hoje de comunicação e quanto é que se gastava naquela época. Bom, em paralelo a isso, aí ele faz a terceira falácia, que eu acho que é a mais crítica de todas. Ele comenta que, ele tinha comentado que na telecomunicação não existia celular, não existia telefone, era difícil ter acesso à comunicação e agora tem. E aí, por isso, tem que privatizar a Petrobras. O que ele está querendo dizer? Que está faltando gasolina, que não tem e que depois vai ter? Os problemas são diferentes. Por que ele insiste em dar o mesmo remédio se a doença é diferente? Entendeu? Isso é um erro básico de falácia. Quando você fala numa empresa de energia, você está falando de serviço a todos, necessário a todos. Necessário ao país para poder desenvolver, à economia para poder desenvolver, e a segurança dessas pessoas todas, a segurança nacional. Então, você está falando de algo que é estratégico, porque envolve todo mundo. Não dá para ser feito por uma pessoa isolada ou por um grupo isolado que vão defender os seus interesses ao invés do interesse do todo. Entendeu? Então, não tem muito sentido você falar em entregar uma empresa que é estratégica. Há um interesse particular ou de um grupo, entendeu? Prejudicando o interesse da sociedade. Não faz parte do nosso pacto social. Nós não elegemos governo para fazer isso. Entendeu? Eles têm que tomar conta daquilo que é essencial para a nossa economia, para a nossa segurança. Nós temos um debate que está colocado hoje que tem que ser visto do ponto de vista do seu sentido mais profundo, do seu DNA, por assim dizer. Historicamente, né, na literatura que busca analisar sociológica e politicamente o Brasil, o Estado ele sempre é visto como fonte de todos os males, em contrapartida a uma sociedade que é subjugada por esse Estado, como se esse Estado fosse povoado por marcianos, nós fôssemos uma colônia onde marcianos nos coordenassem. Então, na verdade, a falácia é a falácia de buscar fazer uma separação entre uma suposta sociedade civil
pura em um estado impuro. Logo, no mundo privado, eu teria, portanto, o jardim das maravilhas, o jardim das delícias, já que eu estaria purgado de todos os males do Estado. Essa é uma reflexão de fundo que tem que ser feita, porque mesmo no campo das pessoas que se opõem à entrega que ocorre hoje de forma acelerada da soberania nacional, essa visão prevalece. O problema não é o Estado ou a sociedade, o problema é de outra ordem do meu ponto de vista. É uma questão de poder e de projeto de nação. E um projeto esse de nação que tem que ser inclusivo. E para que esse projeto possa ser inclusivo e atual e contemporâneo, esse projeto ele tem que cobrar, inclusive, várias falhas que ocorreram em momentos outros onde a soberania não estava tão ameaçada como ela se coloca agora. Energia é condição básica de desenvolvimento e, portanto, é um desafio da soberania você ter condições de produção energética para oferecer ao desenvolvimento do país. Nesse sentido, os 70 últimos anos que colocaram a energia elétrica em condições de desenvolver o Brasil, com uma trajetória fantástica que está materializada no sistema Eletrobras, se teve, por sua vez, grandes avanços materiais. Por outro lado, há uma crítica que tem que ser, do meu ponto de vista, feita para que se pense um novo modelo que possa atender aos interesses da soberania. É a questão da inclusão. Nós tivemos no Brasil desenvolvimento. Entretanto, a questão da inclusão social, ela sempre foi lateral nos processos de desenvolvimento. As empresas estatais criadas no Brasil e que são um exemplo de performance para o mundo, elas, em 100% dos casos, do ponto de vista de pensar a sua estratégia inserida no contexto nacional, pensam um Brasil para fora e pouco pensam o Brasil para dentro. Portanto, os ganhos sociais que essas empresas trouxeram não foram percebidos pela população que recebeu esses ganhos sociais como alguma coisa que fizesse parte desse projeto central. Era quase que como uma dádiva. E eu quero lançar esse tema aqui, neste contexto de debate. Nós temos que pensar um desenvolvimento baseado em empresas estatais, mas onde o projeto estratégico dessas empresas possa ter de forma explícita a questão da inclusão social, não como uma derivada, mas sim como algo que caminha par e passo ao próprio desenvolvimento dessas empresas. Isto aí eu traduziria, chamando que o desafio da soberania, o desafio de se barrar a ideia nefasta de privatização do setor elétrico, passa, antes de tudo, pela discussão que tem que ter e criar um consenso mínimo na sociedade, nas forças vivas da sociedade, de um novo projeto nacional. E esse debate que a gente tem feito, ele parte de algumas dimensões mais gerais que eu queria destacar aqui, que é a garantia do acesso à população e a qualidade do serviço ofertado. Acho que essa é uma premissa importante quando a gente pensa qualquer processo de infraestrutura, de serviço elétrico, saneamento, que eu acho que está muito associado no Brasil ou no mundo, idealmente no campo de um direito social. A garantia da soberania e a governança sobre recursos naturais. Qual é a capacidade que a gente tem ao relegar o setor privado à nossa infraestrutura de energia elétrica, de manter, de fato, uma governança para que a gente tenha essa autonomia e a soberania para deliberar de que forma essa sociedade entende que esse serviço deve ser prestado, baseado em que tipo de infraestrutura, com que tipo de custo, com que tipo de modelo. Aqui, nós falamos muito do tipo de matriz, se nós vamos caminhar para eólica, solar, usina de reservatório, fio d'água. Então, acho que essa dimensão é muito importante, estratégica. Uma outra dimensão que nos preocupa é o risco de alienação do patrimônio público, que foi esse público que financiou a construção ao longo de
mais de 50 anos da infraestrutura que hoje a gente tem, né? E, portanto, ela é algo que pertence à população brasileira e que, quando a gente olha para a precificação desses ativos num processo de privatização, a gente percebe que o valor é ínfimo, perto de tudo aquilo que a sociedade, né, por meio de impostos, etc., investiu. E a gente entende que esses valores aí são muito módicos nesse sentido. Uma outra dimensão que nos preocupa é as empresas estatais, principalmente nesse campo de infraestrutura, como uma ferramenta de política econômica, de infraestrutura e de política energética pelo Estado brasileiro, né? De novo, retomando a ideia de autonomia e de possibilidade de, em determinados momentos, a gente ser capaz de tomar decisões que nos beneficiem. Para não ficar tão abstrato, trazer um exemplo aqui, que, sem concordar ou discordar, a ingerência que foi feita no setor elétrico em 2012 e no começo de 2013, com a MP 579, ela tinha como uma forte premissa a capacidade do governo federal, naquele momento, de fazer uma gestão sobre o setor que influenciasse sobre as tarifas. Existia ali uma deliberação de que as tarifas pudessem ser reduzidas ou congeladas para, de um lado, ajudar num esforço mais heterodoxo de controle da inflação, mas também de reduzir os custos de produção. Então, de uma forma muito sensível o uso de empresas estatais, e aí também, dentro desse, o setor elétrico, como uma ferramenta de política econômica, né? Não vamos esquecer dessa dimensão. E, junto com ela, tem essa outra dimensão, que é essa ingerência sobre o preço da energia, porque ela é um custo sensível para a sociedade em geral, né? Todos dependemos de energia para várias coisas da nossa reprodução social, e, como eu falei, é um custo importante que tem um enorme impacto sobre os custos de produção no país. Quando a gente olha para o tipo de indústria que a gente quer ter, ou o tipo de custo que a gente quer dar para essa indústria, qual é a estratégia adotada, a questão do custo da energia ela é um fator central. Um outro aspecto que nos chama a atenção, que o professor Feijó mencionou, é a qualidade do trabalho no setor, né? Que mantenha condições de saúde, segurança e uma renda, né, fruto do trabalho para os trabalhadores do setor. Eu estou sentindo assim um forte ataque externo em dois viés. Na energia e na educação. Educação também não é mercadoria, né? E eu percebo que estão desativando as universidades e escolas públicas para se colocar no ensino privado. Com isso, você mata tanto a parte de energia, se torna-se dependente tanto da parte energética quanto da parte da educação. Aí fechou, você não tem mais como crescer, esquece que você não cresce. E a gente tem que dar uma atenção muito forte na parte da educação. Eu gostaria de saber também como é que faria, por exemplo, aqui o pessoal fala muito em mercado, mercado. Resultado de uma empresa. O engenheiro Paz Leme botou isso em questão. O que é o resultado de empresa? Eu entendo que o resultado de empresa depende. Se for para o privado, é lucro. Não tem outro caminho. E se é lucro, é claro que a tarifa será o mais alto possível. Isso aí são coisas básicas, né, que a gente pensa, né? Entendeu? Para o Estado, não, é desenvolvimento. É levar o social, o desenvolvimento nos maiores lugares mais distantes, que vai levar lá, vai levar energia lá. O privado não vai fazer isso. Porque lá não tem, ele só vai onde dá lucro. Então, eu acho que agora o que está acontecendo não é uma questão, a gente sabe disso, não é uma questão técnica de modernização de um sistema, de transição para outras matrizes, né? O Brasil estava aqui, eólica, hidrelétrica, solar, tem a cinética, né? As ondas do mar, está se fazendo experiência lá no Ceará, um projeto lindíssimo, não é isso. É que a gente vai ter que, mais uma vez, financiar a transição deles lá. Nós vamos
às expensas do sucateamento do sistema elétrico brasileiro, com essas vendas imorais, financiar a transição deles lá. Então, eu acho que é uma questão política. É uma questão política. Tudo se resolve se houvesse esse sentimento nacionalista, no bom sentido, que seria inclusivo e que seria um retorno dos investimentos que se fez em tecnologia, em mão de obra e etc. Então, para mim, quando eu olho, eu acho que o consenso de Washington no Brasil está acontecendo agora. Liberalização dos serviços, os 10 mandamentos, exatamente, né? A quebra, a circulação total dos capitais, desestatização da economia, a quebra da legislação trabalhista, a reforma da Previdência para pagar juros. A educação e o setor elétrico entra no bojo disso daí. Mas isso tudo está previsto. O que não conseguiram fazer na era FHC, vão conseguir fazer agora, se não houver um movimento forte. E aí eu concordo com você, eu acho que a comunicação é fundamental. Não a comunicação exclusivamente do ponto de vista tecnológico, mas a partir dos meios de comunicação. Quer dizer, a população não consegue enxergar também que muitos das aquisições que ela logrou na sua própria vida não caíram do céu. E não é só um esforço pessoal, mas são fruto de uma política de Estado. Então, essas duas coisas estão conectadas. Então, eu acho assim, que não... Eles sabem muito bem que tudo poderia ser remediado, poderia ser revisto. Eu me lembro que, nos anos 90, na França, houve um debate, começou o debate sobre a globalização. E o governo socialista foi muito claro nas suas declarações. Ele disse, não é possível a gente abraçar essa política norte-americana, era já assim que eles encaravam a coisa, porque nós não temos a mesma robustez econômica que os norte-americanos e nós seremos dizimados. Se a gente privatizar, abrir a economia francesa como eles pretendem, quem vai levar o trem lá nos Alpes, onde só mora 10, 15 pessoas? Quem é o carteiro que vai deixar a cartinha lá no vilarejo? Quem vai assegurar a água? Qual vai ser o professor que vai ficar dando aula numa cidade para umas 20, 30 crianças? Então, os serviços essenciais, aqueles que, olha só, aqueles que garantem a identidade e a unidade da nação, eles têm que ser do Estado. Ponto. Esse é um serviço essencial. Senão, eles também vão privatizar a polícia. É isso? Então, a provocação é nesse sentido, quer dizer, as privatizações elas só servem para o capital estrangeiro. E a privatização de alguns serviços no Brasil sempre serviu, vocês acabaram de dar vários exemplos no passado, inclusive a Light, aqui no Rio de Janeiro, quando dava lucro, empresa canadense, né? Quando dava lucro. Quando não dava lucro, o investidor ou o proprietário ele se retira e o Estado pega o seu passivo. Mais uma vez está se reeditando o modelo. Não há mistério. Não acredito que seja uma questão... essa é uma questão... A questão ambiental, ela existe, claro que ela existe, mas ela é brandida contra nós, países em desenvolvimento. Quando a Revolução Industrial dizima toda a floresta europeia, acaba com tudo, até as borboletas, como bem observou Darwin, não teve problema. Agora, aqui tem problema. Aqui tem problema porque os aquíferos estão sendo vendidos, aqui tem problema porque o setor elétrico está sendo vendido, aqui tem problema porque o pré-sal está sendo vendido a preço de banana. Então, tudo vai ser vendido. Daqui a pouco, nós também seremos vendidos. É essa provocação que eu deixo. Eu tenho uma imensa preocupação nesse processo de privatização em andamento, que não é uma questão interna. O Brasil não assinou vários acordos de proteção e investimento no passado.
se, junto com o processo de privatização, vir associado a isso a adesão do Brasil à Corte de Proteção de Investimento, nós vamos ficar também prisioneiros de um processo que nós quisermos reverter as regras no futuro, estaremos sujeitos a pesadas indenizações em tribunais internacionais, em tribunais arbitrais internacionais, o que fará um custo de reversão da situação atual proibitivo. Então, o que nós temos atual é a expressão golpe se aplica não apenas pelo afastamento de um presidente da República, se aplica por uma agenda que não foi respaldada na sociedade brasileira e que compromete alternativas de mudança nos anos futuros, via uso de maiorias constitucionais eventuais para tentar congelar o orçamento futuro do Brasil, ameaça à universidade pública, a tentativa de fazer acordos internacionais para congelar modelos de alocação de recursos públicos de interesse do conjunto da sociedade. Portanto, há um custo da sociedade que afeta a classe média, principalmente, porque afeta empregos de qualidade, e ameaça os investimentos feitos ao longo de toda essa história do Brasil.